Vocês querem encantar as pessoas, então? Então anota aí, precisa arrumar a voz, a cara. Tem que amar a gente. Na verdade, você tem que excluir essa palavra encantar a pessoa e colocar a semente que vem antes disso tudo, que é ser verdadeiro. Só que não pode ser sincero demais. Anota a expressão que vai abrir a noite de hoje. Chama verdade com açúcar. Verdade com açúcar. O que é verdade com açúcar? Nem todo mundo consegue suportar o que você tem para falar. Nem todo mundo. Então como é que eu vou encantar as pessoas? Preciso de mentir? Não. Preciso de enganar? Não. Preciso de manipular? Não. Verdade com açúcar. Se você falasse assim, ó, eu vou de todo jeito falar tudo que vier na minha cabeça. Você vai ser preso em menos de 24 horas. Você ia perder seu casamento, porque você pensa um monte de besteira. Então, a gente tem um pensamento e a fala, no percurso tem um negócio chamado filtro. Então, para encantar, exclui o encantamento ainda. Porque encantar é só saber sobre o cérebro, não é sobre a fala. A comunicação, nada tem a ver com o que você fala. Vou começar aqui agora, essa questão de eu me movimentar no palco, está fazendo um sinal para vocês. Eu vou baixar meu ombro, todo mundo olhando aqui, ó. Vou baixar meu ombro, ó. Vou fazer um pêndulo para frente, pálpebra baixando, vou falar mais lento e vou falar, você vai mudar de vida, você sabe disso. Você sabe ou não sabe? Fala assim, eu sei. Fala assim, eu nasci para isso. E aí você percebe que a comunicação não é a palavra falada, não é o bonito. É a energia. Interessante que as palavras são as mesmas, porém, olha isso aqui, linguagem não verbal. São as mesmas, porém, quando você vai fazer a análise dos dados, a palavra vale 7%. É muito interessante você usar palavras boas, novas e que geram um certo impacto emocional. Mas a linguagem não verbal, a gesticulação, a segurança, essa comunica muito mais, 55%. É forte. Quando você entende de linguagem não verbal, quando você quer passar uma mensagem para a pessoa agir, quando você fala para ela agir, você tem que andar. As mãos. Tem gente que não tem coragem de usar esse tipo de microfone aqui, porque a mão fica vazia. Ela quer ficar segura em alguma coisa. Tem gente que segura o microfone com as duas, em segurança. Você vai entender que toda a criação percebe energia. Toda. Você vai montar um cavalo, o cavalo sabe que você está com medo. E ele adora. Ali tem um coração maior que o seu, uma super bomba hidráulica de sangue. E pelas batidas do seu coração, ele sabe se você está inseguro ou não. E o cavalo, quando percebe que você não domina ele, ele fala, pode deixar comigo que eu vou te derrubar. Olha que interessante. A comunicação não é sobre a fala. A comunicação é sobre o que a pessoa está vendo de longe. E sabe como que a gente treina a comunicação avançada? Ouça o que você fala no mute. E interprete isso, assistindo o seu próprio vídeo. Vou te dar uma tarefa. Grava qualquer coisa. Pega, por exemplo, você tem uma palestra gravada, você tem uma live, põe no mute e fica interpretando. Ah, ele está querendo falar isso. Ó, insegurança, essa sobrancelha fica toda hora. Quando uma pessoa pergunta uma coisa, ela fica incomodada, ela está passando isso. Falem assim comigo, a mensagem não é a escrita, é a não verbal. São três formas de você se comunicar. Por palavras, não verbal e o tom. Ou seja, a verbal, palavras, né? A questão sonora, que é o tom que você está carregando, e eu vou te explicar como é que você resolve isso. E a não verbal. Você aprender a usar seu corpo com posição de poder. O que é uma posição de poder? Vou ficar aqui que dá para pegar aí na câmera. A posição de poder é você com as pernas nessa posição, peito cheio, não muito mais do que essa inclinação aqui no seu queixo, mão na cintura e olhar reto. Essa é uma posição que você fala, o que é isso? Então, se você quiser estudar,
o curso de extensão mais visitado de Harvard chama-se Curso da Felicidade. Quem que inventou isso? Amy Cuddy, o nome da mulher. Se quiser escrever, acho que é Amy, com Y no final. Cuddy, Amy Cuddy. Todo mundo forma em muitas coisas, mas ninguém acha a felicidade. Aí eles vão aprender a felicidade. Isso aqui é químico. Você vê uma pessoa mediana para baixo, tola, ou de qualquer categoria, ela olha alguém andando nessa postura, ela fala, é um metido. Não, é um vencedor. Você olha um pangaré no mundo dos cavalos, o pangaré anda assim. Ó. Você vê um manga larga, que jeito que ele anda? Engraçado, um cavalo, ele mostra a segurança do jeito que ele cavalga. Uma pessoa também. Sabe o que acontece? Na Fórmula 1, os caras mais bravos não conseguiram entrar no box de ninguém. Eu entrei só com a segurança. E aí eu estava com várias pessoas. O que aconteceu? Eu falei, eu vou entrar. Não tem como, eles não vão deixar. Eu falei, vou mostrar para vocês. Passei debaixo da fita e fui. A postura. Chegava todo mundo em volta. Eu fiquei do lado dos mecânicos. Agachei, fiquei, faz isso aqui. Para tirar a maior onda. E os caras do lado de fora assim, como? Aí ficou todo mundo do automobilismo vendo eu lá dentro. Como você conseguiu entrar? Isso aqui, ó. Presença de comando. O cara veio dar uma bronca em mim, eu dei só uma olhada para ele, não fiz aquela cara, desculpa. Olha aqui a linguagem não verbal. Você não precisa nem de ouvir. A pessoa fez esse sinal que ela está pedindo. Aí ele pagou um sapo que eu estava lá dentro, eu olhei bem para ele assim, ó. E cascou fora. Presença de comando manda mais que qualquer outra coisa. Então, se você está sabendo que tem as palavras, vocês estão assistindo aí no YouTube, escreve assim, ó. Bora destravar a fala. Bora destravar a fala, porque seu corpo está falando. O que eu quero que você entenda? Que quando você aprende a se comunicar, você quer falar que você vai ser vencedor, você tem que fazer linguagem de vencedor. Se eu fizer esse sinal aqui, você sabe quem falou, mas não lembra da voz dele. Quer ver, ó? Quem é? Você nem lembra da voz dele, você lembra? Então comunicação não tem a ver com a fala. Agora é a comunicação não verbal. Essa você lembra. É incrível ou não? Tá, você sabe disso. Agora você vai perceber uma coisa. Sua voz é chata. A sua voz que não foi trabalhada. Você pode até ter a voz de um locutor de rádio. Ela ainda continua sendo chata. Por quê? Assim como o som de um motor. Se o motor for bravo demais e ficar tocando alto o tempo inteiro, tem alguma pessoa que aguenta aquilo? Não. Nos carros esportivos a gente coloca um difusor. Quando a gente quer ouvir o barulho, a gente aperta, abre o escape e faz barulho. Quando a gente não quer, a gente fecha e o carro fica silencioso. Assim tem que ser a sua voz. Você tem que treiná-la. O que eu prestei atenção que me fez evoluir muito na comunicação? Ontem eu te ensinei a negociar, agora você vai aprender a negociar com um preguiçoso chamado cérebro. Porque ele não quer melhorar a voz, porque vai te dar trabalho demais. Você vai ter que ganhar dinheiro com isso, fazer dinheiro. Você vai ser uma pessoa diferente na comunicação, isso vai gastar mais energia dele. Vocês querem gastar mais energia e serem interessantes na fala, sim ou não? Então faz o seguinte. Lembra que assim como tem pessoas que sabem cantar e outras não, tem pessoas que sabem falar e outras não. É o mesmo recurso. Cordas vocais, isso em decibéis, o vento que vai soprando nessas cordas, ele é traduzido pelo lado de fora por decibéis. Tem um equipamento chamado decibelímetro, ele consegue captar a altura desse som que sai daí de dentro. Então tem gente, se você colocar a mão aqui na sua cabeça e começar a falar, você vai saber se a sua voz, ela está gerando energia aqui em cima. Tem gente que é aqui no pulmão, tem gente que é aqui no diafragma. É muito bom você aprender a fazer isso, por quê? Porque eu posso ficar 20, 30, 40 horas falando que não gasta a voz. Vocês já repararam ou não? Se você aprender a usar isso, tem voz que está aqui, que é a perfeita, tem gente que gasta o pulmão. A pessoa que está mais afoita, ela vai falar, ela fica nervosa, ataca o pulmão, perde a pressão, vem de insegurança, até para a pessoa que não entende. Fala assim, ó, todas as pessoas e animais possuem cérebros. Significa o quê? Todos do reino animal e humano conseguem detectar seu nervosismo. Não precisa ter estudado. Dá para ver que você está nervoso. E às vezes você está nervoso demais, está aqui no pulmão, gastando o ar. Relaxa.
Agora eu vou te falar uma coisa que vale muito a pena você entender e começar a investir. A comunicação não é o que eu falo, é o que eu recebo de retorno de quem está ouvindo o que eu falo. Você vai notar isso? A comunicação não é um ato de transmitir, é um ato de recepcionar. O que significa isso? Se você falar assim, eu me enganei no que eu falei. Não, você não se enganou, você não soube interpretar a resposta. Porque você está aí agora com o braço cruzado. Vou te falar a leitura número 1, você acabou de cruzar. Leitura número 1, presta atenção nisso aqui, ó. Vocês vão anotar aí que vocês vão aprender linguagem corporal. Ele cruzou o braço. O que pode ser? Pode ser cansaço, número 1. Número 2, ele pode estar numa resistência. Inconscientemente, quando a pessoa cruza o braço, é uma linguagem não verbal de resistência. Número 3, ele pode ter uma barriga e a pessoa barriguda, ela gosta de colocar aqui. Número 4, a pessoa pode falar assim, é aleatório. Às vezes ela está cansada em outra posição, ela faz isso e daqui a pouco ela descansa. Aí eu te pergunto, você dá conta de sair lendo a pessoa de cara? Não, você vai treinar, mas isso é uma leitura. O que eu faço? Na palestra, eu estou falando, um está com o braço cruzado. Aí eu começo, eu olho bem nessa pessoa e começo a metralhar ela, para ver se ele solta o braço. Se ele soltar o sorriso com o braço cruzado, ele não está resistente. Tem gente que está com frio. Só que se você não souber ler, aí o que vai fazer? Agora eu estou inseguro porque ele está com o braço cruzado. Por que você está com o braço cruzado? Mania. Só que ele não estava, ele acabou de fazer isso. Só que se você se perder nessas coisas, vai acontecer o quê? Você vai falar, ninguém está gostando do que eu estou falando. Aí acabou, você perde o foco. E a comunicação não é sobre entregar um conteúdo, é por isso que não tem PowerPoint, eu nem importo com isso. A comunicação é sobre olhar no rosto e falar, isso aqui está entrando, só que eu preciso receber energia de volta. Por que eu fico louco? Ali atrás eu falo, vou fazer uma palestra de 1 hora. Se tiver gente viva me ouvindo e cabeça explodindo, eu não paro. Não paro. Se não tivesse essas lives 4h59 da manhã, eu já tinha entrado altas aqui até 5 da manhã aqui direto. Por quê? Porque isso me devolve energia. Vocês estão olhando para uma pessoa, eu estou olhando para 200. Às vezes tem 40 mil ali comentando, Aí eu falo, mano, como é que eu vou ficar calado? Entra meia-noite, tem 20 mil pessoas ainda. Como é que eu saio disso? É um vórtice de energia. Anota uma coisa muito forte na comunicação. Não seja monotônico. Você precisa fazer variação de tom, igual música. Música de uma nota só. Quem é músico aqui? Existe? Existe, Jerônimo? Não existe. Agora você insiste em falar. Aí, estou subindo o tom. Você insiste em falar. Aí alguém sempre pensa, ele está nervoso. Não, eu estou chamando a atenção. Duas coisas você tem que gerar na hora de se comunicar. Você tem que chamar a atenção, baixando a voz e aumentando a voz. 2 formas. Vocês vão anotar isso aqui, chama senoide emocional. O que é uma senoide emocional? Presta atenção. Você começa aqui, faz isso. Aí faz isso, faz isso, faz isso. Como é que faz um filme? Tem gente que quer só um filme de ação. Alguém aqui suportaria assistir um filme de ação dando tiro do primeiro minuto até o último? Não tem como. Você vai ver o filme Transformers, começa. Aí desce. Estou apaixonado por essa menina, não sei o quê. Aí dá aquela calmada até esfriar as metralhadoras. Aí eu sou o Decepticon. Aí fala, não, sabe o que é? A minha mãe. É desse jeito o filme. Dá agonia. Dá uma agonia você saber das coisas, por quê? Porque se não tiver senoide, não existe o filme. Se a música não tiver... As viradas, elas vão subindo e descendo. Não existe música de um tom só. Não existe filme de ação do começo ao fim em ação. Nem de terror. O que eles fazem da senoide num filme de terror? Pânico aqui em cima e esperança aqui embaixo. Você fala, ela vai sobreviver. Não vai não! Aí ela fala, não, agora tá com esperança, ela vai matar o vilão. Aí você fala, mata o vilão. Você vira homicida, então comparsa, ou coautor de crime, porque a senoide emocional está te envolvendo no negócio. E tem gente que começa a morder coisa e fala, meu Deus, eu não... Deixa eu te falar, filme precisa de senoide, música precisa de senoide, fala precisa. A novela não pode ficar sempre todo mundo apaixonado, senão você fala, minha vida não é assim.
Então, anota aí a senoide. A senoide emocional gera o quê? Retenção. Todo mundo manda mensagem para mim todo dia. Eu quero saber como que fica 40 mil pessoas na sua live por horas. Eu falo, tá aqui, ó, esse movimento. Isso aqui parece alguma coisa da natureza? Sim ou não? A frequência. As ondas sonoras. A onda de luz. As ondas são desse jeito. Como é que o coração é assim? Não dessa forma, mas dessa forma o coração, ó. Sim, ó, mas é o mesmo desenho, ó. Todo mundo escreve assim, ó, vou dominar a senoide. Tem a hipérbole, tem a parábola, tem a senoide. A senoide é tudo. Numa negociação, eu sou fera, foguetão da NASA, todo mundo corre. Sou fera, sou um bobo. Sou fera, sou um bobo. Aí a pessoa fala, eu vou pegar você na descida, só que você mirou ela para pegar ela na subida. Vocês entenderam não, né? Entendeu nada. Vou voltar aqui para ver se vocês pegaram. O negócio é o seguinte. Pegar aqui na subida. Você que está querendo fechar o negócio, pega a pessoa na subida. E ela fala, eu vou resistir na subida. Aí ela pensa, não, eu vou te pegar na descida. A briga é essa. A descida é do cara que você está querendo fechar o negócio, a subida é sua. E é isso aqui o tempo inteiro. É assim, ó, esse carro é bom demais. Aí o cara fala, já vi melhores. Aí ele está baixando o negócio. Aí aqui, ó, já vi melhores. Fui comprar um Land Rover um dia. E aí, minha primeira, aí o cara falou, você gosta de Toyota? Aí eu falei, eu gosto de Toyota. Aí ele falou assim, Toyota é carro de homem. Aí eu falei, eu gosto de Toyota. Aí ele falou assim, só que Land Rover é carro de super-homem. Você entendeu ou não? Quem falou isso foi o vendedor da Land Rover para mim. Ele estava dirigindo a Land Rover do lado, ele falou, você gosta de Toyota? Não tem nada a ver com a Land Rover, certo? Quando ele falou, você gosta de Toyota? Eu falei, agora é a minha vez de chamar ele para baixo. Só que ele estava jogando comigo. Eu falei, gosto. Estufei o peito. Falei, gosto. Aí ele falou, pois é, Toyota é carro de homem. Aí que eu estufei o peito. Aí ele falou, só que Land Rover é de super-homem. Acabou comigo. Eu tive que comprar o carro nessa hora. Estou te falando, senoide. Isso muda tudo. Pablo, você já me ensinou que a maior parte, então, mais de 50% da comunicação é linguagem não verbal. Verbal. Não é a palavra. É aquilo que você comunica no multi. Vou fazer aqui, ó, no multi, presta atenção. Vai ou não vai? Oh, arrepiei, mano. Vocês estão curtindo? Dá o like aí nessa bagaça, sei lá o que faz. E pega o link e manda no grupo do WhatsApp e fala assim, corre aqui que você não sabe disso. Manda o link e escreve assim, ó, dentro do grupo do WhatsApp. Corre aqui que você não sabe nada disso. Depois que você entende esse jogo, você vai perceber o seguinte, como é que faz para melhorar a comunicação? Uma hora eu estou subindo, aí eu quero chamar a atenção e sensibilizar você. Presta atenção no tom, como é que vai ficar agora? Eu começo a baixar o tom e falar assim, ó, se você realmente quer mudar de vida, você quer realmente mudar de vida? O que você tem que fazer? Você precisa prestar atenção nos pequenos detalhes. E você não estava prestando atenção. Aí a pessoa fala, mas não estava falando alto agorinha. Você quer chamar atenção, você chama nos dois extremos. Baixo ou alto. Só que não pode continuar nesse aqui, porque se eu der 1 hora de palestra falando manso, eu sensibilizo tanto você que você vai dormir. Só que quando você percebe, aí a energia começa. Por que vocês vão assistir uma palestra minha, vocês não levantam? Vocês já perceberam ou não? Eu fico vendo gente no médio de IP, assim, cara, tem como você dar só uma pausa para eu levantar? Eu falei, aqui é o seguinte, aqui é um ônibus que não para. E aí você arruma um Uber que te leve, encosta do lado e você sobe. Se a gente falar, vamos fazer, a senoide é tão forte que você fala, eu vou perder. É como você sair no meio do cinema, você não gosta de fazer isso, você só vai em extrema necessidade. Quando você fala de forma encantadora, as pessoas vão sentar, vão ficar agonizando. Agora, como é que faz para eu prender a atenção de mais gente ainda?
Eu fico olhando lá naqueles comentários do YouTube. Aí o comentário do YouTube mostra o norte para mim. Tem gente que não entende o que eu falo. Eu bato o olho lá, ó. Aí eu falo, poxa, ele não entendeu. Uma olhada. Se você colocar uma câmera na minha frente, eu tenho certeza, só a câmera, sem ninguém, sem nenhum comentário, sem nenhuma pessoa, aquilo que eu entrego numa palestra ou numa live vai cair pelo menos 80% de energia. Porque a comunicação, anota a palavra, hashtag é retroalimentação.